quero introduzir aqui uma distinção daquilo que vem do passado. Algumas coisas têm que ser trazidas até hoje. Aquilo que tem que ser protegido, guardado, levado adiante. A gente chama isso de tradição. Tradição é o que vem do passado e precisa ser protegido, guardado, levado adiante. Mas há coisas que vêm do passado que têm que ficar lá no passado. Porque elas são ultrapassadas, elas já não têm mais lugar, elas não fazem mais sentido. A isso nós chamamos de arcaico. Há uma diferença entre o tradicional e o arcaico. O tradicional é o que veio do passado e nós temos que proteger. O arcaico é o que veio do passado e nós temos que descartar, deixar lá. Há muitas coisas na Universidade Católica que são tradicionais e precisam ser levadas para o século 21, 22, 23. A atenção ao conteúdo, a formação humanista, o relacionamento saudável na convivência, a recusa ao egoísmo, a noção de acolhimento, o desejo de formar pessoas, isso é tradicional. Que no mundo de mudança insistem na tolice de continuarem como eram. A utilização, às vezes, de conteúdos que não fazem mais sentido no século XXI. Temos de saber fazer uma separação do que veio do passado, o que é tradição e que nós vamos levar adiante, e o que é arcaico que nós vamos deixar no passado. Existe um verbo em alemão, e um verbo alemão que eu não saberia dizê-lo, mas aqui quem o fala, saberia fazê-lo, e ele representa muito bem o que eu quero dizer com isso. Tá? Que é um verbo que, dito no sotaque brasileiro, ele seria dito aufheben. Aufheben. Que é um verbo em alemão que tem 3 significados ao mesmo tempo. Esse verbo, muito utilizado por Hegel no século XIX, tem 3 sentidos. O primeiro significa negar. O segundo é proteger. O terceiro é elevar. Negar, proteger e elevar. O que eu quero dizer com isso? Eu fui professor por 16 anos em escolas jesuíticas de nível superior, além da Universidade Católica. Aliás, nesse auditório há 2, que foram meus reitores, o padre Paulo Delbu e o padre Severino Petres, atual presidente. Ambos foram meus reitores. E uma coisa que eu aprendi com os jesuítas, aliás, eu fiz filosofia na tradição jesuítica. Eu fui formado na antiga, aqui no Brasil, mas não velha, antiga Faculdade Nossa Senhora Medianeira. Isso significa que, nesta lógica, uma das coisas que eu admiro no centro universitário é que, embora seja uma estupenda escola de engenharia, ela oferece formação integral em relação à capacidade técnica, à capacidade de caridade, no sentido agápico do termo, da força do pensamento em volta das artes e da intervenção na sociedade. Por isso, volto para ir amarrando o meu raciocínio. Há coisas que nós negamos, o arcaico. Outras nós protegemos, o atenção ao conteúdo, o papel docente, e outras coisas nós temos que elevar. Isto é, ir adiante. Em outras palavras, não nos contentarmos com os modos como já fizemos as coisas. Aliás, uma das frases que eu mais gosto é de um grande norte-americano, de um grande norte-americano que é ligado ao tempo do consumo e que todos os anos ele disputa quando há eleições nos Estados Unidos para a presidência da República e ele perde todas as eleições. Mas ele não desiste, inclusive porque esse homem, chamado Ralph Nader, ele aprendeu uma coisa: não existe fracasso no erro, o fracasso está na desistência. Você não fracassa quando erra, fracassa quando após ter errado, desiste. E Ralph Nader diz algo especial, ele diz: o verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Digo de novo, o verdadeiro líder
não forma seguidores, forma outros líderes. Porque quando eu formo, como docente, apenas um seguidor, nós ficamos onde já estávamos. Mas quando eu formo alguém que me ultrapassa, eu consigo elevar aquilo que a gente precisa. Eu queria trazer à tona 2 reflexões, aliás, 3 delas. A primeira delas, há um grande português que viveu no Brasil, professora Tese, chamado Antônio Vieira. Antônio Vieira foi um grande padre jesuíta do século XVII. E o padre Antônio Vieira começa um dos seus sermões, ele que foi um grande escritor de sermões, com uma frase que o padre Antônio Vieira começa o sermão dizendo: peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser breve. Peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser breve. A segunda consideração que eu quero fazer: qual é, de fato, a escola que tem um professor e uma professora que respeitem a tradição e descartem o arcaico? Aquele que, além de uma insatisfação positiva, tenha humildade, mas especialmente tenha coragem. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Coragem é a capacidade de iniciativa. Coragem é a capacidade de ir buscar em vez de aguardar. O velho aguarda, o idoso procura. Olha que coisa interessante. Eu quero lembrar algo, e aqui termino, que é uma das ideias que mais me perturba, no bom sentido, que é, na regra dos beneditinos, quando São Bento funda a ordem beneditina, ele faz uma regra, um conjunto de normas. Das regras beneditinas, quem aqui é beneditino sabe disso, a que eu mais aprecio é aquela que deveria se aplicar a todos os professores e professoras de escolas católicas. É a regra 34. A regra 34 dos beneditinos diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. O monge beneditino que resmungar, que murmurar, para usar o latim, ele é colocado fora. O que é resmungar? Resmungar é, em vez de fazer, dizer: alguém tem que fazer alguma coisa. Resmungar é andar pelos corredores dizendo que algo tem de ser feito. Resmunga aquele ou aquela que, em vez de acender uma vela, amaldiçoa a escuridão. O resmungante, e aí eu termino, vou terminar. O resmungante é aquele que não entende o que disse um outro grande beneditino, e essa será a minha última frase, que é um homem do século XVI, um monge beneditino chamado François Rabelais. Para quem gosta de literatura francesa renascentista, François Rabelais, para usar o sotaque francês, tem uma frase que eu vou dizê-la 2 vezes, inclusive para que a nossa tradução fique bem adequada. Rabelais dizia: conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. A gente quer, deve e pode. O professor adequado para a nossa escola é aquele que tem humildade, satisfação não completa, coragem e noção de urgência. É urgente. A gente quer, deve e pode. A gente faz. Obrigado.